Unidade 1, Tecnologia, Corpo, Movimento e Linguagem na Era da Informação. Aula 2.1, Conteúdo, Gêneros e Tipos Textuais. Habilidades. Conhecer as principais características das tipologias textuais e dos gêneros textuais. Comparar e perceber semelhanças e diferenças entre diversos gêneros textuais. Olá, muito boa tarde a todos, professores, alunos. Mais uma aula de língua portuguesa, né? Vamos ter aí um bom aproveitamento na aula de hoje. E a gente vai estudar sobre os tipos de gêneros textuais e vamos fazer a revisão, né, do que foi estudado ontem na aula do professor Júnior. Então vamos lá. Muito bem, então ontem vocês estudaram sobre variação linguística, né? O que vem ser a variação linguística? Ele é um sistema em que uma língua se diversifica, né, em seus vários aspectos, em função das possibilidades da variação dos seus elementos. E essa variação pode acontecer no vocabulário, que no caso são as palavras, a pronúncia de determinadas palavras, a morfologia, no caso a estrutura da palavra, e também a sintaxe, que é a organização das palavras, a relação das palavras uma com as outras. Então, como vocês bem viram, o exemplo lá da palavra tangerina, é conhecida aqui na nossa região, não é? Região norte, mas ela pode ser conhecida com outros nomes em outras regiões, em outros estados, né? Então, mexerica, bergamota, morgote. Então, dá-se vários nomes para um mesmo fruto, né? Então, isso chama-se variação linguística. Por quê? Porque é a mesma coisa sendo falada com palavras diferentes. Notem também que a nossa tangerina ela é mais verde do que laranja, né? Então, você nota também que há uma pequena diferença aí do fruto, mas o sabor é praticamente o mesmo. Então, dentro da variação semântica, né, que é o sentido da palavra, ela vai se modificar, né, dependendo da expressão que se quer colocar, não é? Como um exemplo que vocês viram da palavra maceta, no exemplo que vocês estão vendo aí, né? João pescou um tambaqui maceta. Então, essa palavra na nossa região é bastante comum, né? Então, quando se usa a palavra maceta nesse contexto, então ele vai significar que é algo grande, enorme, né? Porém, quando a gente vai lá no dicionário olhar o que significa a palavra maceta, a gente vai notar que é bem diferente do que essa expressão essa palavra está sendo usada nesse contexto, né? Então, maceta vem ser uma espécie de martelo, uma ferramenta, não é? Então, vejam como uma mesma palavra, né, é utilizada, só que com sentidos diferentes, não é? Então, para a nossa região, isso é bastante comum. E temos também algumas variações na faixa etária, questão de idade, né? As pessoas mais antigas vão falar de uma certa forma, né? Vão falar palavras que muitas delas já estão até em desuso, não é? Mas eu ainda ouço falar, né? As pessoas do interior do estado do Amazonas, por exemplo, Taquatiara, ainda existem pessoas que falam constipação, né? E que atualmente os jovens não conhecem essa palavra, né? A gente conhece como resfriado. Botica, por exemplo, que atualmente a gente chama farmácia, né? Ou drogaria. E a tísica, eu lembro que quando eu era bem pequenininha, eu lembro dessa palavra, né? Algumas pessoas falavam dessa palavra quando eu morava bem lá no interiorzão do Amazonas. E hoje a gente conhece como tuberculose, né? Então, essas são algumas variações, né, da nossa língua, e isso vai acontecer em vários outros aspectos, né? A gente procurou mostrar mais para vocês que é do nosso cotidiano, mas existem muito mais. Então, agora a gente vai para o desafio do dia. Muito bem, de acordo com essas imagens que vocês estão vendo, né, pode-se afirmar que elas são textos?
Você vai comentar aí sobre aquela imagem que mais chamou a atenção, né? Que chamou a sua atenção, o que é mais interessante aí para você, tá? Então vamos dar início agora à nossa aula de hoje. Muito bem, turmas. Então hoje nós vamos estudar um pouco sobre tipos e gêneros textuais, né? O que é gênero e o que é tipo textual, né? Às vezes a gente fica meio confuso. O que é o quê? Então vamos ver a primeira definição aí do que é texto, né? Já que nós vamos trabalhar com isso, vamos estudar o que é o texto. Então o primeiro conceito que a gente dá sobre o texto é: define-se como texto a unidade linguística máxima, seja ela oral ou escrita. Ou seja, quando a gente está falando, a gente está também fazendo textos, né? Um texto é superior à oração, que está dotada de sentido e de uma mensagem completa. A extensão do texto pode ser variável. Enquanto a estrutura do texto existe uma organização de forma e de conteúdo. Por isso que nós vamos entrar lá na questão do tipo e na questão do gênero, né? E o termo texto, esse é um outro conceito, ó. O termo texto é derivado etimologicamente do vocabulário latino textus, que significa alguma coisa tecida, algo entrelaçado, né? Este entrelaçado define como texto uma série de anúncios sistemáticos e previstos de coerência, né? Dispostos a que sejam expressos de forma tanto oral quanto escrita. Então vai haver o que? Uma organização aí, né? O entrelaçamento entre as palavras, né? Providas aí de coerência para que se possa expressar, comunicar algo, né? Seja ele oral ou escrito. Temos mais um outro conceito do que é texto, né? Então nós nos comunicamos por meio de textos organizados, né? Produzidos com uma finalidade e dirigidos a determinado interlocutor. Então, todas as vezes que a gente escreve um texto, ele tem uma finalidade e ele é dirigido a um determinado público, né? A um determinado interlocutor. Denomina-se também o texto como um evento comunicativo, ou seja, o texto vai ter ali uma comunicação, ele vai estar comunicando algo, ele vai estar dando uma informação que tem uma estrutura e que se deve a um contexto social e cultural. Então, o texto vai estar muito relacionado a esse contexto social, ao que envolve a sociedade e a cultura, né, de um determinado povo, de um determinado país, de uma determinada localidade. No nosso caso brasileiro, por exemplo, nosso país, existe, né, uma cultura vasta, né, são misturas diferentes de cultura, né, cultura africana, cultura indígena e cultura branca, né, cultura dos europeus. Então vejam como é rica, né, a nossa cultura. Então vai haver aí uma série de influências na nossa escrita, nos nossos objetos culturais, né? Então vamos ver um pouquinho aí do que é gênero e do que é tipo. Como é que nós vamos conseguir identificar, né? O que é gênero, o que é tipo? Primeiramente, nós, de acordo com os estudos, né, sobre os tipos textuais, nós vamos ter 4 principais, né? Eles vão estar ancorados nesses 4 principais tipos textuais, que no caso vem ser o narrativo, o dissertativo, o descritivo e o injuntivo. O narrativo, ele vai ter todos os elementos que compõem uma narração, né? O dissertativo, ele pode deixar lá. O dissertativo ele pode ser argumentativo, ele pode ser expositivo e ele pode ser também opinativo. E o descritivo, ele vai fazer uma espécie de descrição, ele vai descrever algo, coisas, objetos, pessoas, situações. E o injuntivo, ele é um texto de instrução, ele vai instruir alguém a fazer algo, né? E o narrativo vai contar o que? Histórias, né? Onde vai ter personagem, vai ter tempo, vai ter espaço, né? E o dissertativo, ele sempre vai estar lá no campo das dissertações de redação, dos textos... Pode deixar aí mesmo.
dos textos que vão estar nos jornais, né, nas revistas, no meio científico, ok? Então vamos ver o gênero narrativo, o tipo narrativo, aliás. O tipo, ele é narrativo, porque ele compõe uma estrutura. Essa estrutura desse texto, ele vai ser composto por tempo, espaço, personagem, enredo, clímax, né? Então essa é a estrutura do texto narrativo. E o que vem ser o gênero? O gênero são textos, pode deixar lá onde está. Pode deixar lá onde está, isso. Então nós vamos ter aí o conto, nós vamos ter as fábulas, as biografias, lendas, histórias em quadrinhos, o romance, a novela, a piada, a crônica, o relato. Até o WhatsApp também pode ser narrativo, né? Uma mensagem. Então aqui nós vamos ter todos esses textos, essas formas de texto são gêneros. Por quê? Apesar deles terem a mesma estrutura, mas em alguma coisa eles vão mudar, né? O conto, ele não é a mesma que a fábula. Por quê? A fábula, ela vai ter uma característica sutil que é de você pegar os personagens e transformá-los eles como se fossem pessoas, né? Eles vão ter atitudes, pensamento de pessoas, seres humanos. Então, ela não é a mesma coisa que o conto, né? O conto vai contar histórias, não é? Já com personagens sendo pessoas mesmo, né? Então, há uma diferença aí. Porém, a estrutura é a mesma. Vai ter personagem, vai ter o tempo, vai ter o espaço, né? Que vai ter sendo contada essa história. Então, cada um desses gêneros textuais, eles vão se diferenciar em alguma coisa, em algum aspecto. Porém, a estrutura vai continuar a mesma, não é? A história em quadrinhos, por exemplo. A história em quadrinhos é uma história contada com tempo, espaço, personagem, né? Vai ter lá o local. Porém, ela é curta, né? E em forma de quadradinhos, né? Então, tem alguns elementos que vão se diferenciar, né? Por isso que ele é chamado de gênero, né? O tipo é a estrutura, porque o texto narrativo ele vai contar uma história. E dentro dessa história vai ter tempo, espaço, personagem, local, enredo, né? E nos textos mais longos, como os romances, as novelas, né? Vai ter o clímax, vai ter uma série de outros elementos que compõem a narrativa, certo? Então vamos conhecer agora um pouco sobre os textos. Um exemplo, né? Vamos ver um exemplo de texto narrativo. O sentimento que ele opôs nos olhos e no rosto, não o sei eu. Porém, a virgem lançou de si o arco e o iriçaba e correu para o guerreiro, sentida da mágoa que causara. A mão que rápida ferida estancou mais rápida e compassiva o sangue que gotejava. Depois Iracema quebrou a flecha, homicida, deu a arte ao desconhecido, guardando consigo a ponta farpada. Esse é um trecho do livro Iracema, escrita por José de Alencar. Então vejam que isso é uma história que está se contando, né? E aí tem os personagens, tem a voz do narrador, né? Pode deixar lá. Lá o guerreiro falou. Então vejam bem, o guerreiro falou: quebras comigo a lança da paz. Quem te ensinou, guerreiro branco, a linguagem de meus irmãos? De onde vieste a estas matas que nunca viram outro guerreiro como tu? Venho de bem longe, filha das florestas. Venho de terras que teus irmãos já possuíram e hoje tenho os meus. Bem-vindo seja o estrangeiro aos campos dos Tabajaras, senhores das aldeias e a cabana de Araquém, pai de Iracema. Então vejo que aqui nós temos um diálogo aí entre o guerreiro e a Índia, né? Então você nota que há uma história sendo contada, né? E aí tem as ações dos personagens, tem a fala dos personagens, não é? Então isso é um exemplo de texto narrativo. Vamos conhecer agora os textos dissertativos, que são aqueles textos que vão apresentar uma argumentação, que vão apresentar uma exposição ou uma opinião. Vamos mostrar então. Dentro do texto do tipo textual dissertativo, nós vamos ter os gêneros que vão fazer parte desse tipo. Então eu tenho o editorial, que vão estar nos jornais, né? A carta ao leitor, que também vai estar em jornais. Assembleias, né, que são reuniões que acontecem entre pessoas que comungam do mesmo pensamento, um debate para discutir determinados assuntos, né? Uma resenha,
escrita por um escritor, pelo resenista, né? Um ensaio, que também é um texto, é uma forma textual, o artigo de opinião, que vai expor uma opinião sobre determinado assunto, o resumo, né, que vai se resumir um assunto, o seminário, que também é uma forma de texto, e o debate, que também podem ser apresentações, né, que ocorrem na televisão, que pode ocorrer em rádios, que pode acontecer em qualquer entidade, né, que se propõe a discutir determinados assuntos. Então, esses textos, essas formas textuais, elas vão estar dentro do tipo dissertativo, porque todos eles vão ter, ou vai ter um argumento, ou vai ter uma exposição a ser feita, vai ter uma opinião a ser defendida, então, portanto, ele será um texto dissertativo. As redações do Enem, por exemplo, serão também dissertativo. Se você for fazer uma prova escrita, também ele vai se encaixar no tipo textual dissertativo. Vamos ver um exemplo desse tipo textual, né? Que é a argumentação. Vamos lá. A miséria de todos nós. Vejam bem como ele vai argumentar por que a miséria de todos nós. Como entender a resistência da miséria no Brasil, né? Uma chapa social que remonta aos primórdios da colonização. No decorrer das últimas décadas, enquanto a miséria se mantinha mais ou menos com o mesmo tamanho, todos os indicadores sociais brasileiros melhoraram. Há mais crianças em idade escolar frequentando as aulas atualmente do que em qualquer outro período de nossa história. Então vejam que ele está mostrando a opinião dele aí de que houve uma melhora aí, né, na questão da escolaridade, as crianças têm mais tendo acesso à educação, né, do que em tempos mais tardes, tempos mais antigos. As taxas de analfabetismo e mortalidade infantil também são as menores desde que passou a registrá-las nacionalmente. Então isso é um avanço, né? Então ele começa a expor e ao mesmo tempo ele começa a colocar o ponto de vista dele, né? O Brasil figura entre as 10 nações de economia mais fortes do mundo. No campo diplomático começa a executar seus músculos, apesar de todos esses avanços, a miséria resiste, embora em algumas de suas ocorrências, especialmente na zona rural, esteja confinada a bolsões invisíveis aos olhos dos brasileiros, mas bem posicionado na escala social. A miséria é onipresente. Nas grandes cidades, com aterrorizante frequência, ela atravessa o fosso social profundo e se manifesta de forma violenta. Então aí veja o que ele diz. Houve algum avanço na questão educacional, mas na questão social ainda está com, né, esse aspecto ruim ainda, né, da questão da miséria. E ele continua falando, a mais assustadora dessas manifestações é a criminalidade, que se não tem a pobreza sua única causa, né, pode passar a cartela, certamente, em razão dela, se tornou mais disseminada e cruel. Essa é a última cartela aí do texto dissertativo, pode passar. Então vejam que essa miséria que ele está falando não é só uma miséria de questão financeira, né? É questão da criminalidade, é questão de não haver, né, um cuidado, né, do poder público, né, para dar a assistência necessária às grandes cidades, às grandes capitais, né? No caso tem as grandes favelas, os locais que são praticamente abandonados mesmo pelo poder público. Então vejam que esse é um tipo, né, textual dissertativo, né, argumentativo, porque ele, ao mesmo tempo que ele expõe, ele argumenta e diz por que é essa miséria, né, ainda está presente nas condições sociais do Brasil. Esse texto foi tirado da revista Veja, né? Então, esse é um exemplo para vocês. Vamos ver agora o texto. Pode passar? O texto expositivo, né? Então, o texto expositivo, ele vai estar também dentro do gênero, do tipo textual dissertativo, né? Então, ele vai apenas expor aqui, né, um assunto. Qual é o líquido mais caro do mundo? Ele faz a pergunta. As gotas mais caras do mundo são as do veneno de cobra, coral verdadeira, né? 1 mililitro dele chega a custar quase R$60 mil.
Para chegar ao campeão dos líquidos, procuramos líquidos de todos os tipos, de compostos orgânicos, como sangue, venenos e sêmen. E combustíveis, que no caso é a gasolina, né? Está fazendo a comparação aí. Além de líquidos que usamos no nosso dia a dia, tinta de impressora, mercúrio, perfume, bebidas, né? Para comparar os preços, pode passar a cartela, usamos como medida padrão uma lata de refrigerante, né? Que contém 350 ml, e convertemos o preço de líquidos que são vendidos em litros ou galões para essa quantidade. Algumas das substâncias dessa lista nem são vendidas no Brasil, e os valores podem variar muito, pois depende da forma como serão utilizadas. Por exemplo, se descobrirem que um dos venenos cura a AIDS, o preço dele aumenta. Mas, na verdade, os venenos nem podem ser comercializados. O preço dos venenos que publicamos é o do mercado ilegal, segundo o relatório da Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres. Então vejam que esse texto ele apenas expôs, né, ele não tentou convencer ninguém, né, de que o veneno aí como é que se diz? Ele não está defendendo nada, ele apenas expõe um assunto, falando sobre o veneno, né? Então esse é um tipo de texto expositivo, dissertativo expositivo, porque ele não coloca opinião e ele não usa de argumentos, ele apenas expõe, fala sobre o assunto. E o texto descritivo? O texto descritivo é aquele em que ele vai descrever algo, né? Então esse tipo textual descritivo, dentro desse tipo nós vamos ter alguns gêneros, que no caso é o relatório, a descrição de uma paisagem, né? A descrição de uma situação, a descrição de lugares, de objetos, de coisas, não é? Então ele vai descrever apenas tal qual aquela coisa é ou aconteceu, né? O objeto, a coisa, a pessoa, né? Então vamos ver um exemplo de como é essa descrição. Notem que quando eu for lendo, você vai fazendo imagens, né, daquilo que está descrevendo. Ó. Além, muito além daquela serra, né, você imagina uma serra bem distante, né? E ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. Então vejam como você imagina aí como é Iracema. Vai dando a descrição e você vai imaginando. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Então vejam só como é que ele descreve o hálito da Iracema, né? O sorriso dela. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação Tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Também esse texto foi tirado do livro Iracema, escrita por José de Alencar. Então deu para você perceber que a descrição, ela apenas descreve tal qual a pessoa é, a coisa é, o lugar é, o objeto é, não é? Então vai descrevendo e você vai fazendo uma imagem, né, dessa coisa, desse objeto, dessa pessoa, desse lugar ou dessa situação. E os textos injuntivos, o tipo textual injuntivo, ele é um texto instrutivo, ele vai dar instruções, né, de como usar, né, de como utilizar, de como fazer, né, uma determinada coisa, né? Ele vai mostrar, ele vai apresentar. Então vejam que dentro desse tipo textual injuntivo, que é a mesma coisa que instrutivo, eu vou ter os guias de viagem, né, a bula de remédio, o manual de instrução, a receita de bolo ou de qualquer outra comida, né, regras de jogos, receita médica. Então todos esses gêneros textuais, o objetivo maior deles é instruir, né, dizer como fazer, de como usar, né, de como organizar. Então vamos ver um exemplo de uma receita médica, né? Vejam que tenho aí a palavra paracetamol, que é o produto químico ativo, né, que vai estar presente nesse remédio. E aí ele apresenta, ele diz como está a quantidade de comprimidos, as miligramas, né, que cada
pílula, né? Cada comprimido vai ter. O uso, como é feito, né? Para adultos acima de 12 anos. A composição desse remédio. E aí, tem outras partes dessa bula de remédio que vai estar dizendo como ele deve usar, né? Para que ele é indicado, como se deve tomar, de quantas em quantas horas, né? Então, a bula de remédio vai estar lá dizendo o tempo, né? A quantidade, acima de qual idade deve se usar. E nós temos também as receitas, né? Temos aí o bolo, um bolo simples, né? Ele vai dando aí a quantidade de material que vai se utilizar para fazer esse bolo, né? E logo em seguida vamos ter aí o modo de preparo, como se deve preparar. Então aqui é a instrução principal que ele vai estar dando, ó. Você vai bater as claras, né, em neve e reservar essa clara. Depois você vai misturar as gemas, né, a margarina, o açúcar, até obter uma massa homogênea. Na sequência, você vai acrescentar o leite, a farinha de trigo, aos poucos sem parar de bater. E por último, adicionar as claras em neve e o fermento. Então observe que ele vai dando aí, ó, passo a passo, né, para que você consiga fazer esse bolo. E no final, você vai despejar a massa, né, em uma forma grande de furo central, untada e enfarinhada. Você vai assar em forno em média 180 graus, pré-aquecido por aproximadamente 40 minutos ou furar com um garfo, até que o garfo saia limpo, né? Então, esse é um exemplo do tipo textual instrutivo. E o gênero vai ser receita culinária. E ainda nós temos a receita médica. Quando você vai ao médico, ele vai fazer um receituário, né? Ele vai dizer, vai escrever aí para você os remédios que você deve comprar e ele vai dizer como você vai tomar, de quanto em quanto tempo e quantas, a dosagem, né, desse remédio. Então isso também é um texto instrutivo. Porque o médico instrui e diz como você deve utilizar aquele remédio, como você deve usar, por quanto tempo, a quantidade, o horário, né? Tudo certinho. Ok, turmas? A sua aula continua no próximo vídeo.